Oi, eu sou o Ale. Essa é a minha estante. E hoje eu vou te indicar várias autorias cearenses contemporâneas para você conhecer em 2026. Eu sou cearense e vivendo no Ceará, eu não posso deixar de exaltar as pessoas que escrevem no meu estado. Essa é uma lista de autorias que escrevem aqui no Ceará, de pessoas que estão produzindo, que estão trazendo coisas novas esse ano também. Então, se eu fosse você, eu ficava nesse vídeo até o final, porque tem muita coisa massa para conhecer e acompanhar, para esperar desse novo ano. Eu não vou trazer aqui nomes consagrados na nossa literatura, tipo Socorro Racioli e Stênio Gardel. Eu vou trazer mais autores independentes. A nocha cena é muito independente, eu vou falar um pouco mais sobre isso. Mas bora lá conhecer essa galera? Esse é um dos meus escritores favoritos da literatura cearense contemporânea, que é o Cupertino Freitas. O Cupertino escreve mais romances e contos, né? Então eu vou indicar para vocês 3 livros do Cupertino Freitas publicados pela editora Folheando, que são Roupa Lavada, Harmonia dos Álvares e Segredos que Só Eu Sei. A gente tem Pelamoinhos, Judas no Paiol, que também é um romance, e a maioria deles se passa no Ceará, se passa no interior do Ceará. E No Limite do Fôlego, pela Urutau, né, que é o mais recente, é um livro de contos. E tem mais livro do Cupertino para sair, porque ele tá sempre publicando alguma coisa. Então, se você ainda não acompanha ele, eu recomendo que acompanhe. E aí ele faz parte do Coletivo Delirantes, que tem vários outros escritores cearenses, e que vale a pena acompanhar também, porque sempre tem alguma novidade, algum lançamento aqui por Fortaleza, ou no interior, ou em outros estados também. Agora eu vou indicar alguns da minha amiga pessoal, Ana Andrade, que é uma autora de fantasia e de ficção científica daqui do Ceará. Para quem acha que não tem fantasia sendo escrita no Ceará, se liga que tem mais gente aqui nessa lista que escreve fantasia, tá? Então a gente tem a Ana Andrade com a trilogia Elegidos, que já tá completa. Então se você quiser ler uma série completa, já tá aí, ó. Uma trilogia, 3 livrinhos pra você ler já finalizada. Tem Diferentes Universos também, que é de fantasia. A gente vai ter Entre Fogo e Raposas, que é uma história que se passa em Fortaleza e que tem elementos da cultura coreana. A gente também tem Fortaleza Desencantada, que é um romance steampunk ali, que se passa na Belle Époque de Fortaleza. E temos Maria Ali, o Artesão de Robôs, que se passa em Quixeramobim, uma cidade fictícia, onde mistura o sertão cearense com cultura coreana e robôs, né? Uma coisa bem steampunk também. Então, assim, para quem gosta desse gênero, para quem gosta dessas misturas, as obras da Ana com certeza são uma ótima pedida. A gente tem Moacir Fio com contos e com romance. Saiu recentemente o primeiro livro dele, que foi Pequenas Hemorragias, pela Patuá, e é um livro de contos que eu ainda não li, estou devendo essa leitura, mas tem aqui na minha estante. E saiu mais recentemente ainda pela Moinhos, tá fresquinho, foi lançado no final de 2025. É Aranha Movediça, pela editora Moinhos, e é um romance sombrio e tem, assim, só vejo gente falando bem. Então, assim, eu tô doido pra ler também. Esse ano eu vou ler Moacir, prometo, Moacir. Vou ler você esse ano. Coladinho do Moacir, porque eles são best friends forever, best enemies também. Ai, gente, só eles vão entender isso. Mas, assim, tem o Wilson Júnior, que também é um escritor de fantasia daqui de Fortaleza. O Wilson tem o 999, que é um romance histórico que se passa ali na Península Ibérica e que traz o fim do mundo, né? Essa virada de 999 para o ano 1000, e como o fanatismo religioso criou essa ideia do fim do mundo no meio de uma praga mundial. Enfim, é caótico, é maravilhoso, é o primeiro livro que eu li dele. Depois a gente tem Trama Ancestral e Fios de Ferro e Sal, que são de uma mesma série, né? De Trama Ancestral. São muito bons, são os livros que eu li no ano passado, do Wilson, e que trazem a história de Ekundayo, que é um homem preto que acorda na costa cearense, no litoral cearense, sem memórias, sem saber quem ele é, tudo mais. Então ele vai descobrir ali, com a ajuda de Deus, Anansi, quem que é ele, e vai receber uma missão. Ele tem uma missão ali para cumprir. E no segundo livro, essas aventuras da Ekundayo continuam, mas realmente é uma história que não precisa ser lida numa ordem, né? Vai ter um terceiro livro, até onde eu sei. Olha as novidades chegando, né? Até onde eu sei vai ter um terceiro livro. Não sei quando vai sair. Mas esse ano, de 2026, já tem livro novo do Wilson. Acho que agora no começo do ano, inclusive. Mas vamos divulgar isso mais pra frente. Se você me acompanhar, você não vai perder nada. Porque eu tô sempre divulgando alguns lançamentos que são feitos aqui no Ceará, que são de autorias cearenses. Então já fica aí essa recomendação pra me acompanhar nas outras redes pra ter essas novidades, ó,
na palma da mão. Meu querido Luiz Carlos Souza é o próximo dessa lista, e ele é um quadrinista, um roteirista também de quadrinhos e um editor. O Luiz Carlos, ele é um dos sócios da Avante Editora, que publica literatura cearense, que publica quadrinhos cearenses também. Uma das obras mais recentes da Avante é Rasga Mortalha, que é uma HQ linda sobre um cangaceiro que sai do bando de Lampião, ele se perde do bando de Lampião e acaba tendo que ajudar uma menina que ele acha que ele machucou a voltar para casa. Mas para além disso, a gente tem Um Dia, que é uma HQ que ele roteirizou, além de uma que vai sair agora em 2026, e eu já sei disso, se chama Revisão, e eu não posso falar muita coisa sobre essa HQ, mas ela vai sair agora em 2026, no comecinho do ano ali, provavelmente fevereiro ou março, pelo que ele me contou. Então acho que vale a pena você também acompanhar a Avante, acompanhar o Luiz Carlos e me acompanhar para saber mais sobre esse lançamento que tá chegando. Agora eu vou falar de um dos meus poetas favoritos do Ceará, que é o Thales Asgum. Na verdade, não é um amigo, mas assim, sou muito suspeito pra dizer que é meu favorito, né? Mas Thales, eu já li quase tudo dele. Vou falar de todos os livros dele que eu sei até o momento. A gente tem a trilogia Sarau 1, 2 e 3. Teve uma edição mais simples, mais pequenininha, assim, de bolso. E que ganhou uma nova edição maior, né? Recentemente, tem alguns anos. Aí a gente tem o primeiríssimo dele, que foi 3 Golpes d'Água, que foi na época que eu conheci ele, na verdade, mas a gente não era próximo, né? A gente veio se aproximar recente. Mar Original também é um livro do Thales que, assim, é bem romântico, é bem legal de ler e é pequenininho. Eu acho que não tem mais disponível nem 3 Golpes d'Água, nem Mar Original. Eu acho que ele devia já cuidar aí de uma nova edição desses livros aí pra botar no mundo, tá? Aí a gente tem os mais recentes, né, que são O Coração da Pedra, pela Litoral Press. Acho que foi o único que não saiu pela Substância, que é a editora dele. Que é um livro lindo, que fala sobre a memória que as coisas têm, né? E o Rasteiras, que é o mais recente, que saiu no ano passado, foi lançado durante a Bienal do Livro do Ceará, e que eu exalto como um dos livros mais românticos do Thales, poeta, sabe? Então eu acho que é um livro lindo, que é um dos que está disponível ainda pela editora Substância, que vale muito a pena conhecer. Este ano, Thales tem novidade também, que eu já sei. O melhor é que, tipo, essa galera quase toda tem novidade pra esse ano, mas eu não posso falar exatamente dessas novidades. Mas tem um livro novo pra sair nesse primeiro semestre do Thales. É isso que eu posso dizer até o momento. Minha amiga querida e poeta de Fortaleza, agora a sequência dos poetas, tá? Patrícia Cacau. Patrícia Cacau é uma poeta daqui que eu conheci há uns anos atrás, no tempo que eu tinha livraria. Ela tem uma poesia muito forte, muito linda. Eu gosto muito dos poemas da Cacau, muito mesmo. Eu vou falar de 2 livros dela aqui, que é o Quintais, que eu ainda não li, mas que eu sei que é muito bonito. A capa já é muito bonita, que é feita em aquarela. É lindo, lindo mesmo. E A Hora da Onça, que foi que eu li ano passado, que é forte, que é intenso, que é revolucionário. É um livro que fala sobre poesia como essa expressão de força do poeta, de política muitas vezes. Então é um livro que vale muito a pena ler. A Hora da Onça, da Patrícia Cacau. Meu amigo Douglas Franklin também. Sempre vou me enrolar pra falar o nome dele, gente. É incrível. Douglas Franklin. Que lançou ano passado As Cartas que Te Escrevi Nunca Te Enviei. Eu tive a alegria de mediar o lançamento do livro dele. Também falei muito sobre esse livro nas redes sociais, em outros vídeos aqui no YouTube também. Douglas tem 2 lançamentos para esse ano, que eu já sei também. Eu não posso falar muito, mas um deles é ilustrado e é belíssimo, e é pesado, é bem doloroso, mas é muito bonito também. E o outro é um livro mais prosaico, né, que vai sair mais da poesia, como as cartas, por mais que as cartas sejam poesia e prosa. Então, vai vir aí 2 livros esse ano do Douglas, que eu sei que ele tá doido pra lançar já. A minha querida Angélica Sampaio, que eu me identifico muito, porque ela é tipo eu. Ela escreve de tudo. Então, a Angélica escreve crônica, escreve livro infantil, escreve conto, escreve romance, escreve não ficção. Ela tem um trabalho acadêmico muito massa sobre violência contra as mulheres, pesquisando autos de querela, pesquisando arquivos ali no arquivo público de Fortaleza, do Ceará. E teve uma série de reportagens do jornal O Povo em que ela atuou, né, ela deu a contribuição dela para essa série, falando sobre os autos de querela, sobre esses documentos perdidos, que revelam crimes horríveis de ódio no Ceará, nos séculos passados. Mas também tem todos os outros livros de Angélica, eu não trouxe todos nessa lista, mas tem alguns. Que os olhos não veem, o coração sente, Olhos para Mariela, Iraguaci, a Índia do Sertão,
que são 3 livros de romance. A gente tem Poema Luz e Poesia de Dentro, que são livros de poesia, e O Cajueiro e Amigos de Verdade, que são 2 livros infantis. Esse ano de 2026, a Angélica está lançando um livro infantil novo, que é Cecília na Terra da Luz, que é um passeio por Fortaleza com uma criança, que é a Cecília, que ela vai descobrir ali junto com você, que vai ler o livro, os pontos turísticos e históricos dessa cidade que a gente vive, que a gente tanto ama, que é Fortaleza. Recentemente a gente teve o lançamento de uma autora maravilhosa, que é a Milena Queiroz, né? E sempre encontro a Milena nos eventos, é muito bom encontrar a Milena e Bruno Ribeiro, que é seu noivo, quase esposo, e que também é escritor. Mas a Milena é cearense, e pra quem ainda não leu, leia Sangue de Cabra. Eu tô em dívida com ela também, assim como eu tô com o Moacir. Mas Sangue de Cabra, que saiu pela editora Patois, me falaram já que é um livro muito tenso, muito bom, e eu quero muito ler. Que vai explorar ali o feminino, que vai explorar essa raiz da mulher nordestina, da mulher cearense. Então eu acho que é um livro que eu vou gostar muito. E eu vou pagar essa dívida esse ano. Minha amiga também, lá do Sertão Central, Kinaya Black, vai lançar livro novo esse ano. Mas, primeiro, você tem que conhecer Eu Conheço os Homens, que é o livro dela de ficção científica, que é um conto, né? Um livro bem curto. A Kinaya tem contos em outras antologias também, mas Eu Conheço os Homens é o mais famoso dela, assim, que tá publicado em volume único. Eu tenho ali também, tô devendo essa leitura, mas eu até fui confirmar com ela que esse ano de 2026 não só tem livro novo, como tem estreia no audiovisual. Estreia não, né? Lançamento do audiovisual dela, que ela tá produzindo. Então, a minha amiga é multifacetada. Então você vai ver bastante coisa sobre Kinaya neste ano de 2026, tá? E se você ainda não segue, siga Afrofuturista Cearense lá no Instagram, e você vai ter todas as informações, todas as novidades sobre ela. Outra amiga, e algo muito curioso, é que a gente nasceu no mesmo dia. Uma diferença ali de idade, poucos anos. Mas a Ana Márcia Diógenes, que é maravilhosa, jornalista, concorreu, ela foi semifinalista do Oceanos, né, nesse ano de 2025. E tem 3 livros dela aqui na minha lista, que são Caso Porque Te Amo, Mato Porque Me Amo, que é um livro de poesia sobre violência contra a mulher também, e traz ali essa visão muito forte dela, eu acho muito intenso. Buraco de Dentro, que é um romance, tá? Que foi semifinalista do Oceanos. E a gente tem Desfulepante a Felicitante, Uma Questão de Gentileza, que foi o primeiro livro da Ana Márcia, publicado ali pela editora Duma, e eu adquiri na Bienal de Pernambuco, e ela tava lá, aproveitei pra pegar autógrafo, foi maravilhoso. E é sempre bom encontrar com a Ana Márcia, desde que eu conheci, me aproximei mais dela, porque a gente sempre tem coisas boas pra trocar, boas ideias, abraços, sorrisos. Então, ela e toda essa galera que eu já citei aqui, eu encontro pessoalmente, e é muito bom ter essa galera por perto. Sempre, sempre mesmo. Outra amiga minha é a Lara T. Venstock, que escreve fantasia e que tá aí bombando. Ela é uma das autoras, assim, que eu sempre encontro nos eventos também, mas que a gente é bem próximo. Ela lê as minhas coisas também, então, assim, Lara maravilhosa. A gente tem 3 livros de fantasia dela. Os 2, que são uma sequência, são Castelo de Areia e Arcano da Montanha. Sempre é uma sensação nos eventos, as pessoas adoram, mas porque também tem muito brinde, tem muita ilustração, é uma história bem instigante. A Lara sabe vender, ela é vendedora. Ela e a Ana Andrade são vendedoras, assim, nos eventos. E também tem A Busca de Ela, que é um relançamento dela, que ela lançou em 2021, se não me engano, e que em 2025 ela lançou a versão física durante a Bienal do Ceará, com várias novidades, né, e o stand dela tava muito bonito aqui na Bienal do Ceará. Vale a pena conhecer Lara T. Venstock e todos os seus livros. Quase chegando no final dessa lista, eu trouxe mais 2 autoras da Substância. A APH, que é a Poliana Érica, com Me Faz Tempestade Pra Não Caber em Redemoinho, que é um livro de poesia e que vai trazer muitos poemas de slam, porque ela é uma pessoa do slam. E esse livro foi reeditado e republicado agora pela editora Substância no final do ano de 2025. Tá lindo, tá maravilhoso. É um livro que eu vou ler nos próximos dias, que eu vou trazer mais conteúdo sobre ele nas redes sociais. Então fique atente, me siga pra me ver falando de APH, de Me Faz Tempestade Pra Não Caber em Redemoinho lá nas outras redes. E pra fechar, ela que é artista plástica e que também é escritora e que também é médica, né, psiquiatra, e que eu conheço todas essas facetas dela, Lia Sanders, que publicou
A Mulher das Cavernas, que é um romance aclamadíssimo, que promove esse encontro da mulher moderna com a mulher das cavernas e traz esse diálogo delas, essas descobertas delas nesse encontro. E O Bicho Singular, que é um livro infantil dela, que fala sobre um animal que é totalmente diferente dos outros animais e que esses outros animais têm que aprender a conviver com ele, com essas diferenças dele. E como todo livro infantil, tem essa lição sobre igualdade, sobre respeito. Eu acho muito massa e é muito lindo também. É um livro muito bonito. Foram 15 pessoas que eu trouxe nessa lista. Eu vou deixar na descrição do vídeo os nomes de todos e os livros que eu indiquei aqui, mas se você quer acompanhar mais literatura cearense, se você quer conhecer mais obras de autoria cearenses, me acompanha aqui, me acompanha nas redes sociais. Eu tô sempre falando sobre autorias cearenses, não só sobre elas, mas eu tô sempre falando, como eu falo de todo tipo de literatura, e eu leio de tudo, então sempre vai ter alguma coisa nova ali para eu falar sobre algum autor. A nossa cena literária do Ceará, ela é muito independente. Quando eu falo independente, é que ela não depende tanto de autorias grandes. A gente tem, claro, nomes publicados por editoras grandes, né? E aí eu vou falar aqui do Stênio Gardel, da Socorro Racioli, que tem o seu nome, já tem a sua fama ali construída, o seu trabalho glorificado e aclamado. Então eu trouxe mais pessoas que não estão nesse patamar ainda, mas que têm uma carreira já estruturada na literatura cearense contemporânea. Pessoas do meu convívio, como eu disse aqui, pessoas que eu tô sempre acompanhando, conversando, trocando ideia. Claro que tem muito mais gente construindo. Eu acho que eu não falei nem 1% das pessoas que tem escrevendo e publicando no Ceará hoje. Se você não conhece ainda nada de literatura cearense, essas foram 15 dicas para você começar a acompanhar. Se você já conhece e quer fazer novas descobertas, eu tô aqui para te ajudar também com isso. Espero que você tenha gostado, né? Deixa o teu like, comenta aqui se você já leu, se conhece alguma dessas autorias, alguma dessas obras. Indica novas obras aqui para mim nos comentários. Se inscreve no canal, vai lá, eu tenho certeza que você não vai se arrepender de se inscrever neste canal. Um cheiro e até a próxima.